intuito do vídeo de hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, o projeto Academia Meta Arquitetura, que alguns de vocês acabaram fazendo algumas solicitações indiretas, né? Indiretas. Sérgio, fala mais sobre esse projeto, sobre o que tem nesses conteúdos, e aqui então estamos para falar sobre isso. Recentemente migramos de plataforma e estamos transferindo todo o conteúdo aqui para o Nutror, com uma plataforma exclusiva da Eduz, que ela é vinculada enfim, com plataformas de cursos, de treinamentos, com o MEC, Ministério da Educação também. Então é algo que para nós eu acredito que foi bastante proveitoso e um ganho muito importante para essa contribuição que nós estamos aqui prestando de suporte acadêmico em arquitetura e urbanismo. Então eu vou falar um pouquinho sobre os nossos treinamentos. Iniciando então pelo Guia Prático para a Elaboração e Condução dos Trabalhos de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo. O objetivo desse treinamento, pessoal, é desenvolver o aluno numa reflexão crítica sobre os seguintes temas. Quando eu falo sobre desenvolver o aluno sobre uma reflexão crítica, diz respeito de que eu não vou dar as respostas para os alunos dizendo, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, é colocar mesmo o aluno para pensar, estabelecer uma reflexão, pontos de indagação em que ele consiga se desenvolver, ou seja, o treinamento ele tem este caráter de desenvolver no meu aluno uma autonomia para que ele consiga projetar, para que ele consiga sair do lugar, tanto na vida acadêmica quanto na vida prática, pessoal, profissional, em que ele vai se deparar em um momento breve. Tá certo? Então nós vamos falar o que dentro deste treinamento? Sobre os fundamentos epistemológicos do trabalho de curso, sobre a escrita acadêmica, estratégias de condução e levantamento dos dados referentes à morfologia urbana, a apresentação de critérios de análise, e considerações acerca da representação do projeto arquitetônico e seu produto final. De conteúdo programático, nós vamos ter o primeiro módulo, que trata das noções introdutórias ao trabalho de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo. Então, a primeira aula trata especificamente de uma noção, de uma matéria conhecida por todos, não tem como não ser, que é a NBR 6492, que fala sobre a representação gráfica de projetos de arquitetura e urbanismo. Só que, no decorrer da graduação, acredito que muitos alunos esquecem sobre as informações, o que eu devo abastecer a minha prancha, quais são os produtos que deve conter em cada um dos requisitos necessários. Então, a primeira aula ela é dedicada a isso, tá? A trazer esses insights, esses alertas de quais são as informações que de fato devem ser pontuadas e postas e nos seus respectivos momentos dentro dos levantamentos, das representações, de quando vocês estão elaborando esse exercício em arquitetura e urbanismo. Na segunda aula, nós vamos falar sobre formulação e desenvolvimento de estudos urbanos, então eu faço uma apresentação em 3 etapas: leitura, diagnóstico e análise. E ali você sai com as proposições de intervenção urbana a partir desses 3 elementos. Depois, eu trago para vocês um elemento que lhes serve como um critério de análise tanto para a questão predial quanto para a questão urbana, em que nós chamamos de geometria da insolação, que é um envelope de sombreamento. Você seleciona um terreno que você vai intervir, ou um determinado perímetro urbano, como uma rua, você escolhe um eixo, um ponto central, e ali você vai ter um estudo preditivo sobre a incidência da insolação naquele ponto, quais são os níveis, os impactos que o entorno está causando no ponto estudado. E assim você pode promover o agenciamento espacial, isto é, a localização, disponibilização dos quadros de área, dos ambientes, do programa arquitetônico em conformidade à geometria da insolação, aonde você vai ter mais pontos de sombreamento e mais pontos de insolação. Então, por meio desse critério, ele é bastante útil e valioso para o desenvolvimento das intervenções futuras. Ele informa o projeto, ele dá subsídios para planejamento e projeto. Na quarta aula, nós falamos de projetação. O que é projetação, Sérgio? De acordo com o texto do professor Mário Biselli, projetação é um termo, entre muitos, que caracteriza o partido arquitetônico.
E isto é um tendão de Aquiles na maioria dos nossos alunos, porque o partido é sempre um entrave, é sempre complicado. E nessa aula eu falo muito sobre o partido, sobre conceito e como que você elabora um bom partido arquitetônico. Como que você descreve a projetação, que nada mais é do que um fio condutor que vai nortear o desenvolvimento das suas ideias, da concepção até a entrega, a conclusão, a fase final do seu trabalho. Inclusive, eu considero essa fala, né, essa frase, a conclusão do seu trabalho errônea. Por quê? Porque você não vai concluir o seu trabalho. Tá? Isso é um fato, eu já deixo muito claro aqui para todos os alunos. Os trabalhos, eles nunca se concluem. Eles sempre chegam no momento em que eles vão se cristalizar e você vai entregar porque acabou o prazo. É isso. Né? Então o trabalho ele vai ser entregue, concluído, no máximo em que deu dentro do prazo em que foi possível de se desenvolver. Então dentro daquele período ele vai cristalizar e vai ser entregue. Depois nós vamos falar na quinta aula sobre as noções introdutórias sobre a concepção estrutural em arquitetura e a última aula falamos dos segredos da escrita acadêmica, de como que vocês fazem as referências dos textos, das obras, daquilo que vocês estudaram e como que isso é tudo textualizado dentro dos cadernos de vocês. E aí depois nós temos o segundo módulo, dentro deste primeiro treinamento, que ele trata da teoria e metodologia do trabalho de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo. Note que aqui eu não vou trazer para vocês um veredito sobre, olha, é esse único modo exclusivo que se faz TCC. Existem vários modos de se fazer TCC de acordo com os vários regimentos das diversas instituições. O que eu trago para vocês aqui é uma linha interpretativa bastante exitosa, da qual eu trabalho com os meus alunos de como se desenvolve um bom trabalho de conclusão de curso. Na relação do predial, do desenvolvimento de uma intervenção predial e também estabelecendo levantamentos de intervenções urbanas. Na concepção, conclusão desses dois elementos juntos, você vai ter projeto de arquitetura e urbanismo que você vai conseguir, eventualmente, conseguir a sua aprovação para o exercício da profissão como arquiteto e urbanista. E aqui são divididos em 4 módulos, sobre formulação e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Então são 4 partes essa aula. Na primeira parte falo da introdução, justificativa, objetivos, o método, como que é descrito, elaborado cada uma destas partes. Na sequência eu falo como vocês desenvolvem e fazem o embasamento teórico de vocês. Na terceira parte, como fazer o referencial modelo, que são os estudos de caso, o que eu vou absorver dos estudos de caso, como estudá-los, porque não é só pegar a ficha técnica de determinados pontos e dizer, olha, é isso. Para você desenvolver um bom projeto, um bom estudo de caso, você precisa ir muito além disso. Você precisa precisar quais são os elementos a serem observados, o que vai ser rebatido, refletido dentro do meu projeto, de bom ou de ruim. E aquilo que você identifica de ruim encontrado em uma determinada obra, você vai solucionar dentro do seu projeto de arquitetura. Okay? Então, isso é também importante. Nem só de virtudes vive o referencial modelo. E na parte 4, vamos falar sobre os itens necessários para a elaboração do projeto. Então, depois que você fez tudo isso, qual é a triagem dos dados, dos elementos que você vai selecionar e pontuar ali, de acordo com a peculiaridade do seu projeto e elaborar o seu trabalho de conclusão de curso e fechar ele também. Então eu trabalho por essa linha interpretativa, sobre esse viés, e é sobre isso que se dá a nossa primeira etapa, nosso primeiro treinamento. Então, para recapitular mais e outra vez, essa é uma fração do treinamento completo intitulado Arquitete Sua Mente. Essa primeira fração ela é destinada aos alunos em que estão em trabalho de conclusão de curso, no desenvolvimento dele, ou que estão se preparando para ingressar o ano, formulando novos projetos de pesquisa alinhados neste viés. Essa fração é intitulada Guia Prático para a Elaboração e Condução dos Trabalhos de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo. É extremamente útil para você dar um up no seu projeto, para caso você queira algumas informações que elas foram ministradas em aula, você não conseguiu anotar, que elas se perderam.
que você precisa de um suporte acadêmico, aqui você encontra todos esses dados, todas essas informações, elas estão aqui. Então, quando vocês abrirem lá a plataforma, vocês têm o quê? Uma aula, um vídeo de boas-vindas para vocês começarem por aqui, depois temos as noções introdutórias. Na sequência, nós temos um talk show com os nossos ex-alunos, com os meus ex-orientandos, hoje já arquitetos, em que eles estão ali na plataforma, em que são depoimentos deles de como é o nosso trabalho, a condução dos cursos, as perspectivas em que eles traçaram, os resultados que eles alcançaram e a satisfação deles nesse aspecto. Inclusive, se temos aqui alguns alunos que querem contribuir com vídeos, com os seus talk shows, a gente faz também. Já deixo aqui o convite, a oportunidade para outros alunos mandarem, né, essa intenção de contribuir com as outras turmas, com outros alunos, sobre a perspectiva do TCC, a experiência que eles tiveram no decorrer desse processo. Depois, no módulo mesmo, teoria e metodologia do trabalho de conclusão de curso, e depois conteúdo escrito e atividades do TCC. Então aqui vocês vão ter uma série de exercícios que envolvem questões também da psicologia. Está demorando um pouquinho, né, para abrir. Que envolvem questões de psicologia. Por quê? Normalmente o que acontece com os alunos? Sérgio, travei, e agora? O que eu faço? Então eu vou passar para vocês exatamente um passo a passo, sugestões. Então são vários exercícios que vocês vão encontrar aqui na plataforma. Por exemplo, porque faz parte também das minhas formações em psicanálise, neurociência e arquitetura, expansão da consciência, física e mecânica quântica. Então, alguns dos exercícios que vão te ajudar a desbloquear, a sair deste lugar, deste entrave em que você se encontra. Então, nós temos ali o exercício do arqueiro, satisfação pessoal, os 17 segundos de Abraham Hicks, enfim, são vários exercícios. Na verdade, são ao todo 21 exercícios, mais o e-book que ele fala e ele traz o passo a passo de como que vocês vão desenvolver os trabalhos de conclusão de curso de vocês. Então, lá no e-book, vocês vão ter uma metodologia acompanhada, que já foi testada por diversos alunos, mais de 100 alunos já se graduaram por meio dessa metodologia, e o resultado foi sempre bastante positivo e muito satisfatório por todos eles. Além disso, você ganha um material bônus. Esse material bônus não faz parte do conteúdo que vocês pagam, né, na adesão por eles, mas ele é um bônus em que está ali para vocês utilizarem ou não. Sobre o que se trata esse bônus, Sérgio? Aqui eu tenho algumas aulas adicionais falando sobre a geometria da insolação, que ela é um complemento, onde eu fiz o convite para duas alunas mostrarem o processo de desenvolvimento do envelope de sombra, na visão e concepção delas, de como que elas utilizam essa ferramenta para a interpretação e desenvolvimento dos projetos dela, dicas de como projetar brises, o envelope de sombra, um tutorial passo a passo. Depois vocês têm uma planner exclusiva do treinamento, que é um modo de organização do trabalho, semanal, enfim. É muito legal essa planner também. Depois vocês têm aula bônus, aqui eu deixei para vocês, de Kevin Lynch, a imagem da cidade, como fazer fichamentos e resumo para ser inserido dentro do trabalho de vocês, das pesquisas, de toda a referência teórica, bibliográfica, conceitual, do que vocês acharem em relação ao tema que vocês estão trabalhando, como que você coleta e coloca esses dados de uma maneira precisa dentro dos cadernos de vocês. Clínicas de conversas. Sérgio, assisti às aulas. E agora? O que eu faço? Então, eu estou com dúvida. Tem nas clínicas de conversa. Aqui nós tiramos dúvidas de vários alunos. Então, aqui nós temos algumas clínicas de conversa. Nós temos duas clínicas de conversa. Tem mais de 1 hora cada clínica de conversa. Então, se foram muitas dúvidas sanadas, possivelmente sua dúvida ela se encontra no meio das que estão aí sendo discutidas. Então, vocês têm um suporte acadêmico também. Documentários indicados do que vocês
podem se apropriar, utilizar de processos criativos, então projetação, partido arquitetônico com a designer Candice Ozon, documentários do Oscar Niemeyer, A Vida é um Sopro, esboços de Frank Gehry, Shigeru Ban, palestra de Zaha Hadid, o Arquifuturo. Essa palestra eu estive lá no Rio de Janeiro, foi muito legal essa oportunidade. E arquitetura e estrutura, projeto do edifício do CEAGESP, o exoesqueleto à espera de reconhecimento, dos professores Rafael Perrone, Maria Augusta Juste Pisani, enfim. Né? Muito legal esses documentários, né, esse material bônus em que foi colocado aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse, Sérgio, eu estou aflito, nunca vi uma banca. Como que é uma banca? Aqui eu coloquei uma banca para vocês assistirem também. E outras indicações de material bibliográfico para consulta. Então, é referente à arquitetura e construção, do grupo de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. É um grupo de pesquisa aberto para consulta pública, está aqui para vocês. Abra Vidro para o detalhamento de vidro, especificações de materiais, Associação Brasileira do Cimento Portland, Associação Brasileira da Construção Metálica, Associação Brasileira do Alumínio, ABCEM e ABAL, respectivamente, e outras listas que podem servir de referencial modelo de quem são os ganhadores, né, os grandes nomes, os star architects, os arquitetos estrelas, né, os renomados e vencedores do Prêmio Pritzker. Também tem aqui uma lista das obras dos arquitetos. Tudo isso daqui vocês encontram aqui no material bônus, ok? Então, esta é a primeira parte do nosso treinamento. Segunda parte do nosso treinamento. Vamos voltar lá para o conteúdo. Trata, portanto, daqueles que já se formaram e que querem fazer a adesão, a dar continuidade aos seus estudos, mas não sabem por onde. Por quê? Porque no período da graduação, Sérgio, nós não tivemos nada de metodologia científica, não sei nem como começar a elaborar um esboço, um projeto de pesquisa, não sei nada. Né? Preciso de um suporte acadêmico em relação a isso. Ou então, Sérgio, já entrei na pós, mas estou perdidão. O que eu faço? Estou perdidaço. Não sei por onde começar. Então, esse treinamento, esse segundo treinamento, intitulado Teoria e Metodologia da Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, é dedicado a estes alunos que estão em fase de ingressar na pós-graduação e que também estão já na pós-graduação, já concluíram, né, ou estão em andamento. Então, faz parte para esse grupo de alunos também. E, por extensão, para os alunos de iniciação científica. Também serve muito esse curso, porque ele vai dar uma boa base. Sérgio, estou na iniciação científica. É o mesmo conteúdo para quem está cursando um mestrado, um doutorado, seu nível de consciência é outro. As informações em que elas forem passadas aqui, determinado nível de consciência em que você está, neste momento, ela vai se diferir em cada momento, em cada circunstância da sua vida. Afirmo isso categoricamente para vocês, porque estudei um pouco de psicanálise e neurociência. Então, não tem como ser diferente, tá? Vocês vão conseguir encontrar respaldos e respostas específicas aqui no curso em diversos momentos da vida de vocês, em que vocês estão imersos e que vocês estão se predispondo a desenvolver pesquisas, trabalhos e estudar. Então, é um conjunto, é um bloco de 16 aulas. Na primeira aula, falo sobre a teoria do conhecimento, na segunda aula, sobre a especificidade do campo de atuação. E ali, para as nossas turmas do presencial, o que acontece? Presencial não, né? Do ao vivo, em que foi ministrado esse treinamento num período da pandemia para um grupo fechado de alunos. Nesse sentido, os alunos tiveram essas duas aulas e ali nós fazemos uma pausa de 15 dias. E depois que foi apresentado a especificidade do campo de atuação, muitos alunos perceberam que eles estavam desenvolvendo projetos que não eram exclusivamente da competência da arquitetura e do urbanismo, em que ele tinha muito mais relação com o campo da sociologia, da antropologia, entre outros vieses que não era da arquitetura. Então, direcionar o olhar e reformular o projeto para que ele cale, para que ele vá de encontro à premissa, ao pressuposto do que você pretende desenvolver dentro do escopo da arquitetura e do urbanismo, se a sua pós-graduação você for prestar na arquitetura e no urbanismo. Então aqui nós temos esse suporte acadêmico
direcionado para vocês. Então, ali nós temos uma pausa. Para o pessoal da turma online, é 7 dias que eles ficam de espera para reformular. Né? Então, vocês ficam em um período de 7 dias de revisão de trabalho após essa segunda aula, e depois as outras aulas elas são liberadas diariamente. Então, a partir do 8º, 9º, 10º dia, vocês têm a continuidade das aulas. Então, na terceira aula, nós vamos falar sobre a elaboração da pergunta-problema, ou da hipótese, que é uma das partes mais difíceis de serem elaboradas em qualquer tipo de projeto de pesquisa, é a colocação da pergunta-problema. Sérgio, posso colocar a pergunta-problema de qualquer jeito? Colocou de qualquer jeito, resultado é de qualquer jeito. Tem jeito certo. E é o que normalmente nenhum professor da pós-graduação ele te conta. O que eu trago nesse treinamento? A minha experiência, as minhas vivências, de tudo que eu me debati, que eu me deparei para conseguir desenvolver mestrado e doutorado. Então, são uma safra de correspondências, de exemplos das quais eu acredito que você sim vai se identificar muito na adesão desse treinamento pro desenlace da sua pesquisa, ok? Quarta aula eu falo sobre metodologia, método e procedimentos metodológicos, que tem uma gigantesca diferença entre essas 3 etapas, entre essas 3 vertentes que eu acabei de falar, mas aqui, como estou falando de uma aula de metodologia, que respectivamente se refere ao estudo do método, então eu falo sobre essas 3 vertentes ali, e você vê qual é o enquadramento que a sua pesquisa vai melhor se encaixar e responder a esse tipo de processo. Na quinta aula eu falo sobre os tipos de metodologia. Na sexta eu vou falar exclusivamente sobre o referencial modelo. Sétima, recursos e restrições, que uma aula dedicada. Parece que ela é muito bobinha, porque eu falo sobre questões que permeiam seu projeto de pesquisa acerca disso mesmo, recursos e restrições. O que você deve fazer, o que não deve fazer. Parece óbvio, mas não é. Né? Quais são os recursos? Quais são as restrições? De boa vontade, nós estamos repletos de bons intuitos, de boas intenções. Mas na prática, nós não vamos conseguir colocar tudo isso em prática, em pauta. Então, o alerta de recursos e restrições dessa aula, ela é de vital importância para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Depois, o desenvolvimento do plano de pesquisa, então são 2 partes. Percebam que sempre tem ali, mais ou menos, a quantidade de hora-aula que está sendo ofertado para vocês, tá, pessoal? Reformulação do embasamento teórico, o artesão e sua obra, estratégias de avaliação, avaliação pós-ocupação em arquitetura e urbanismo. Essa daqui foi uma das aulas, que foi um webinário que nós fizemos, porque muitos alunos falaram: Sérgio, fala sobre avaliação pós-ocupação, nós gostamos dessa aula. Ela nem pertencia ao treinamento, mas nós fizemos uma inserção deste webinário, dessa aula ali, porque muitos alunos acabaram optando por desenvolver as suas pesquisas por esse viés da avaliação pós-ocupação, porque ela encontra resultados precisos e bons resultados para o desenvolvimento e o desenlace da pesquisa também. O estudo de caso e o projeto como objeto de pesquisa, estratificações da pesquisa, você fez, o que você pode colher de resultados com isso? Tá? Isso é muito importante também. Então ali eu aponto alguns caminhos. Formulações das considerações finais e conclusões, também parece algo óbvio, mas existe um jeito certo ou mais coerente, coeso possível de se desenvolver essas considerações finais. E por último, revisão e apresentação do seu projeto de pesquisa, tá? Então, esse é o escopo dessa segunda parte do treinamento. E, por fim, vamos recapitular aqui, então, o treinamento completo. Tem bônus também, tá, pessoal? Então, nesse bônus, o que vocês encontram ali no bônus? A planner exclusiva do treinamento, para quem optar só por essa parte, a clínica de conversas do lato e do estrito sensu, aulas, palestras, webinários, entre outros documentários indicados. Então aqui vocês têm mais muitas e muitas horas de aula explicada aqui, não só por mim, mas por outros professores também, que eu acredito que vão subsidiar boas reflexões para o desenvolvimento dos trabalhos de vocês, ok? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos aqui então o treinamento, o Arquitete Sua Mente como um todo. Então aqui nós chegamos no
conteúdo completo, treinamento fechado, exclusivo. Que ele contempla, Sérgio? O treinamento completo contempla as duas etapas anteriores, então, seja a etapa do TCC, bem como a etapa da teoria e metodologia da pesquisa em arquitetura e urbanismo, da lato e do estrito senso, da pós-graduação como um todo. E conta também com muitas horas de bônus exclusivo daqueles que fazem a adesão do treinamento completo. Por exemplo, aqueles que querem estudar mais mereciam um pouco mais, então nós desenvolvemos um conteúdo adicional e a mais. Por que esse conteúdo não está nos outros treinamentos, Sérgio, difuso? Porque aqui eu faço um ping-pong entre os outros dois treinamentos, entre as outras duas frações. Então, eu trago exemplos de como você vai aprimorar ainda mais o seu projeto de pesquisa, tanto da graduação quanto da pós-graduação, entenderam? Então, é um treinamento que só faz sentido se ele for feito na adesão como um todo. Esse bônus extra exclusivo, ele é um incremento dos dois simultaneamente. Então não dava para ser fragmentado e disperso cada uma das partes para os treinamentos anteriores, por razões óbvias, tá? Por conta da estrutura do bônus mesmo em que ele requer. Então, são 5 grandes aulas em que contemplam esse bônus extra exclusivo, que particularmente é uma das partes que eu mais gosto do treinamento do arquiteto, somente essa parte do bônus, é o chamariz, assim, de quem faz a adesão do treinamento como um todo. Então, a primeira aula, como aprimorar ainda mais o seu projeto de pesquisa. Sérgio, tudo que você passou então é superficial? Não, é muito bom, é mais do que o necessário para você suprir todas as necessidades para sua aprovação, ok? Como aprimorar ainda mais o seu projeto de pesquisa, que vem aqui nesse bônus. Sabe aqueles alunos que já concluíram tudo e aí eles estão assim olhando para o professor dizendo, tá, e agora? O que eu faço? Né, já fiz tudo, já concluí, e agora? Né, tem mais alguma coisa? Como é que eu ainda posso melhorar? Então aqui eu vou trazer essas dicas para vocês de como melhorar, deixar ainda melhor os projetos de pesquisas de vocês. São várias aulas, tá, pessoal, dentro desse bônus aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, aqui, ó, bônus exclusivo, tá, treinamento completo. Então, dentro desta aula, olha só, nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aulas falando de como melhorar ainda mais o seu projeto de pesquisa. Então, só aqui na primeira parte do bônus você ganha mais 11 aulas. Na segunda parte você tem mais 4 aulas que se refere ao conteúdo da imaginação escrita, passos para transformar ideias em textos. Normalmente é um dos maiores entraves dos nossos alunos, é trazer o campo das ideias e textualizar isso tudo. Então eu passo esse passo a passo para vocês de como que vocês vão trazer isso. Então, entre a ideia escrita, métodos de planejamento do texto, recursos descritivos e saber descrever o fenômeno. Então, eu vou trazer explicações práticas para que vocês tragam do campo das ideias para o campo do texto, né, da matéria, do físico, para ser posto isso nos cadernos de vocês. Terceiro bônus, técnicas para desenvolver a imaginação, evitar bloqueios e expressar ideias. Isso daqui faz parte das minhas formações em psicanálise, neurociência, neuroarquitetura, física e mecânica quântica, que foi composto estas ideias aqui também. Tá? Então, preparação, expresse suas ideias a qualquer momento, condições ideais, o espelho neurônio, a arte de elaborar hologramas, o hábito da leitura, a arte do silêncio e a tão desejada concretização. Isso daqui é uma das aulas assim, muito legais e é uma das minhas favoritas, óbvio, né? Depois, quarto bônus, vocês têm outras orientações para a elaboração de textos eficazes. E por último, mas não menos importantes, mais técnicas, mais exercícios para desenvolver a imaginação, expressar ideias e evitar bloqueios. Então, temos exercício da composição sintática visual, equilíbrio da volumetria, quebrando paradigmas, estrutura compositiva abstrata, desvendando a sintaxe do seu estilo visual. Então, são todas essas instâncias que compõem o bônus extra exclusivo do arquiteto, somente do treinamento completo como um todo. Okay? Esta é a primeira fase, o primeiro ciclo, a primeira etapa do treinamento do projeto, o Meta Arquitetura como um todo, e a segunda parte, ela ainda está em edição, ela está por vir, porque eu estou
fazendo a conclusão de algumas formações, sobretudo com o físico indiano, o Amit Goswami, e que vai, né, consubstanciar e me dar assim mais aporte, prioridade para falar mais um pouco sobre as questões da alquimia mental e também do neuro ao quântico, em que são treinamentos que eles estão por vir. A maior parte do treinamento já está gravado, já está, né, já foi ministrado, inclusive, por muitos alunos, para muitos alunos, e que agora nós vamos trazer para todos eles conteúdos bônus, extras, exclusivos, novas chamadas de trabalho, e eles vão vir para participar conosco também dessa formação complementar em que nós vamos trazer, né, como novidade pelas próximas semanas aí, tá? Ou pelos próximos meses, não sei quanto tempo a edição dessas aulas vai ser concluído. Mas essa daqui é a primeira etapa, pessoal, a etapa que no momento mais importa, e que vocês queriam conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto do Meta Arquitetura, do Arquitete Sua Mente, a primeira fase, o primeiro ciclo, e tá aí, vai ficar aí um link na descrição em algum lugar aí na tela para vocês se sentirem à vontade para fazer a adesão do nosso treinamento, mandem perguntas e é isso, tá bom? Eu acho que eu esclareci todos os aspectos aí das dúvidas que eles tinham mandado, tá bom? Então, bom treinamento para vocês e tem garantia incondicional, tá, pessoal? Claro, após os 7 dias da adesão, você não tem mais direito ao reembolso, mas eu garanto para vocês que se vocês cumprirem todas as etapas do treinamento que forem aqui expressos e você não conseguir a sua tão desejada aprovação, eu, professor Sérgio, devolvo todo o valor do seu investimento. Qual é o quesito, né, para essa devolução do seu investimento caso você não seja aprovado? Você vai me mandar o seu projeto de pesquisa, eu vou avaliar o parecer dos outros pareceristas, do que eles teceram de consideração a respeito do seu projeto, vou ver se vocês aplicaram todas as etapas que foram descritas no treinamento, no projeto de vocês, e ali sim eu vou fazer, né, depois de avaliar o resultado da banca de vocês, caso vocês não tenham sido aprovados e tenham seguido nossa metodologia, eu vou devolver o valor integral de vocês e ainda vou devolver mais R$ 100 para vocês sobre o valor do investimento como um pedido de desculpa por você ter passado tantas horas assistindo os nossos conteúdos e que você não alcançou o resultado. Mas você tem que ter cumprido todas as etapas, tudo que foi apresentado aqui tem que estar expresso lá no seu trabalho. E eu duvido, eu tenho tanta certeza, tanta garantia no nosso trabalho de que eu faço essa garantia, esse contrato incondicional aqui com vocês. Se vocês fizerem a adesão e não forem aprovados, e vocês seguiram, né, todo esse passo a passo, eu devolvo todo o valor do investimento de vocês, mesmo após os 7 dias da adesão do treinamento de vocês. Tá bom? Acho que era isso. Um grande abraço a todos e vejo vocês em breve nos nossos treinamentos e nas nossas aulas.